Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter? Nesse vídeo aqui te contar as últimas do Colorado, como por exemplo, uma matéria, uma informação de que a dívida do Inter aumentou, o plano da diretoria em não vender mais jogadores e até mesmo um garoto, um jovem da base que desponta como uma novidade que o técnico Eduardo Cudê trouxe para o time principal. Mas antes, deixa eu te falar da KTO, KTO.com, a nossa casa parceira do JB, do Debate Raiz, de todo mundo aqui no Rio Grande do Sul. Vai agora na KTO, te registra com o código JBFilho e, por exemplo, tá aqui, ó, tô abrindo aqui a KTO no meu computador, tá pagando 2,83 uma vitória contra a equipe do Fluminense. Tá bom o negócio, né? Mas se tu quiser, olha só, antes desse jogo do Inter contra o Flu, 2,83, é só acertar que o Inter vence e ponto, não precisa de mais nada. Tem, cara, vários odões, Cuiabá versus Botafogo, se vai ter mais de um gol no primeiro tempo, se vai ter pelo menos um gol no primeiro tempo, né? Depois tem Criciúma e Cruzeiro, se o Cruzeiro ganha, se faz o primeiro gol, Vasco e Fortaleza, cara, Bragantino e Galo, Bragantino e Atlético Goianiense, é Galo e Flamengo. Galo e Flamengo é um jogo pra tu brincar, ainda com odão, odd turbinado da KTO, fica mais interessante. Quer ir lá? KTO.com, te registra com o código JBFilho e bora brincar. Gente, olha só, saiu uma matéria, uma reportagem nesta semana do Rodrigo Capello, do Globo.com. Rodrigo Capello, na verdade, do Grupo Globo, né? Ele faz Sport TV, tem coluna no jornal o Globo e tudo mais. E o Rodrigo Capello é um cara especialista em finanças de clubes. E ele faz muitas matérias e informações destrinchando toda a questão dos balanços financeiros dos clubes. E basicamente, ele fez uma matéria em que ele mostra lá que de fato o Inter aumentou a sua dívida de um ano para o outro. Sim! Mesmo com todos os valores recebidos e mesmo com as promessas da direção de enfrentar a dívida e até de fato tendo feito algumas coisas para enfrentar essa dívida, a dívida do Inter pulou de 600 milhões de reais no final de 2022 para 650 milhões de reais no final de 2023. E este valor já está incluso, por exemplo, a grana que foi colocada por conta, ou parte da grana que chegou, por conta dos 20% que venderam para a Liga Forte, futebol e tudo mais. O Inter explica que está tentando enfrentar esta dívida, mas que os juros, a taxa Selic e a inflação estão prejudicando demais. A dívida é muito alta e todo ano tem muito juro sobre juro. Basicamente, o Inter hoje paga algo em torno de 52 milhões de reais por ano apenas de juros da dívida, juros bancários, por exemplo. Sim, 52 milhões de reais. Vai daí perto, não dá 8 milhões de euros aproximadamente esta situação. É como se um Maurício todo ano fosse para pagar banco, para pagar juros. E o Inter está dizendo, olha, eu estou tentando enfrentar a dívida, mas o fato é, não está conseguindo. O Inter também está dizendo que está tentando outras alternativas, como os debentures, que é aquele plano para que investidores injetem até 200 milhões de reais no Internacional para que o clube pague as dívidas mais urgentes, reduza este valor, reduza os juros e depois estes investidores sejam pagos pelo clube ao longo dos próximos anos. Isso está sendo tentado, mas ainda não conseguiu. Então, numa comunicação sempre transparente, eu preciso te apontar aqui. A dívida do Inter não está caindo. A dívida do Inter está subindo, está aumentando. A direção admite isso e fala que de fato está desconfortável com esta situação. Passou de 600 milhões no ano passado para 650 milhões nesse próximo ano. E isto está em documentos oficiais do próprio clube, do próprio Internacional. Bom, mas mesmo assim, a ideia da direção colorada é não vender ninguém daqui até o final do ano. Esse seria o sonho dourado de uma noite de verão. Eles pensam em fazer isso. Mas eu sempre preciso de colocar o asterisco que o Vitão, se chegar a proposta oficial nos valores que o Inter quis, chegou de 8, o Inter quer 12 para vender por 10, aí não vai ter como, não vai ter o que fazer. Só que assim, a janela está abrindo agora dia 10 de julho e vai até dia 2 de setembro no mercado brasileiro. E essa janela que abre agora em julho, ela vai ficar aberta nos mercados europeus, nos principais, Espanha, Itália, Alemanha, França e tal, até o dia 30 de agosto. Até o dia 30 de agosto tem muito tempo, gente. Nós temos aí praticamente 2 meses
para que muitas negociações aconteçam. E vamos lá, várias, mas várias negociações mesmo são definidas, principalmente no mercado europeu, apenas mais perto do fim da janela. E isso automaticamente acaba, vamos dizer assim, empurrando alguns negócios mais para frente. Então o Inter não quer vender, mas, cara, vamos lá, né? Pode acabar acontecendo. Uma venda, ela pode acabar acontecendo, tem muito tempo de janela. Um ponto importante é, janela a gente tem que olhar sempre de entrada. Para entrar na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, tu só vai conseguir até dia 30 de setembro. 30 de agosto, perdão. 30 de agosto. Mas a janela para entrar no Brasil vai até dia 2 de setembro. Ou seja, tem alguns dias a mais para que, se Inter, Grêmio ou qualquer time perder um jogador para a Europa, dá um tempinho para negociar e finalizar esse jogador, para fazer a vinda de um jogador que seria a reposição. É pouco tempo, mas pô, se tu se antecipar, última semana da janela, tá negociando, vamos supor, o Inter tá negociando o Vitão, aí o Vitão sai lá no final de setembro, bom, tu tem mais alguns dias para finalizar e contratar um outro zagueiro. Esta é uma das possibilidades que agora se abriu com a mudança na janela de transferências. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver. Ah, eu esqueci do Iago Noal. Deixa eu falar aqui do Iago Noal. Pô, já ia esquecendo o cara. Iago Noal é um meia, 17 anos, camisa 8 nas categorias de base, destro, que está treinando com o time principal colorado. Ele tem só 17 anos, tá coisa de 8 temporadas na base do Inter, ou seja, tá há muito tempo. Não é do Grossi, nem do Jorge Andrade. Ele é do Inter há muito tempo. E no Sub-17 sempre foi uma parceria. Iago Noal, camisa 8, Gabriel Carvalho, camisa 10. E os dois jogadores são realmente muito bons. Só que quando tu pega a posição, é mais ou menos isso mesmo, tá? O Gabriel Carvalho é mais meio atacante, o Iago Noal seria um terceiro homem de meio campo, que faz a articulação das jogadas e vai conduzindo o time pro ataque. Esse jogador, Iago Noal, foi chamado pelo técnico Eduardo Cudê e treinou com o elenco principal colorado pela primeira vez nesta semana. O Cudê tem lá seus desfalques, aliás, são muitos desfalques, e pode ser que a base salve o Inter. Aliás, uma coisa tem a ver com a outra. O Inter tá crescendo sua dívida e talvez a salvação seja colocar os meninos para jogar, para primeiro dar resposta em campo e depois ser a salvação financeira do clube. Então presta atenção nesse nome. Iago Noal é uma nova aposta do Cudê e ele realmente é muito bom jogador. Ele é realmente um cara que tem possibilidade. Ele e o Gabriel Carvalho comandavam o meio-campo do Sub-17. Já estava o Iago Noal treinando no Sub-20 e agora foi chamado para o principal. Vamos ver o que vai acontecer, mas é interessante a torcida ficar de olho, até porque está surgindo mais um jogador. Numa dessa, imagina, se a dupla de Sub-17 vira a dupla titular do time colorado. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.